Isso é um absurdo, Dr. Michael. Isso aqui é um absurdo. Você que está conosco, fique atento. Você que quer saber como um perito, um médico, um especialista em perícia judicial avalia uma pessoa, um trabalhador, e fala que um trabalhador com essa sequela não tem nenhuma redução da capacidade de trabalho. Olha que absurdo! E hoje nós vamos falar disso aqui, Dr. Michael. Nós vamos falar das perícias que são realizadas aqui no nosso país e perícias que são realizadas de forma completamente inconsequente. Perícias que são feitas que colocam o trabalhador em uma desvantagem de maneira muito significativa, uma desvantagem assim absurda. E por que isso acontece? Veja bem, olha a mão desse trabalhador. O auxílio acidente, como nós todos sabemos, como você que é seguidor aqui do nosso canal sabe, ele é devido para o trabalhador que sofre um acidente, fica com sequelas que diminuem a capacidade de trabalho do trabalhador. No caso do auxílio acidente, não é necessário, repita aqui, não é necessário que o trabalhador fique inválido, não é necessário que o trabalhador fique incapaz total e completamente. É necessário que a lei exige redução da capacidade de trabalho. Esse perito que avaliou esse cliente, ele não tem noção do que é redução da capacidade de trabalho. Veja bem, um trabalhador braçal, que é o caso desta pessoa, desta foto. Imagine se um trabalhador braçal tem força na mão, perdendo parte de 2 dedos. Olha lá, olha aquilo ali. Ele não tem mais da metade dos 2 dedos, dos 2 principais dedos da mão, depois do dedo do polegar. E aí o perito me vem e diz que isso, Dr. Michael, não gera nenhum tipo de repercussão negativa para a atividade habitual de trabalhador braçal. Pode isso, Dr. Michael? De forma nenhuma. Está evidente ali, inclusive, que ele perdeu o principal dedo que forma a pinça. A hora que ele vai fechar alguma coisa, se ele trabalhar na construção civil mesmo, ele tem que pegar uma serra politriz, uma serra mármore, se ele for serrar alguma coisa, ainda que seja com um serrote ou com uma serrinha, ele perdeu completamente a sua força, né? Ele não vai conseguir fazer isso, que para nós é básico, inclusive para comer. Como é que ele vai pegar o garfo, a faca de uma maneira normal? Quer dizer, se para ele se alimentar, ele já vai ter claramente uma redução da capacidade para o trabalho, que dirá para desenvolver as suas atividades laborais do dia a dia. Não, então você imagina o nível do absurdo, Dr. Michael. Isso é revoltante, trabalhador. Você que é trabalhador e está assistindo esse nosso podcast, esse episódio de hoje, o nome desse episódio hoje aqui é Revolta. Revolta, Dr. Michael. Extremamente. Que a gente fica... Esse é o sentimento de revolta. Porque tu imagina se não existisse o poder judiciário para a gente reverter um absurdo desse aqui. Tá? Porque pasme, tá? Pasme. Isso aqui é um laudo que foi produzido em um processo judicial. Obviamente que vai ser anulado, porque não guarda o mínimo de razoabilidade um laudo desse aqui. Vai ser anulado. Agora, veja bem, um perito desse, na verdade, eu estou até pensando. Fala aqui nos comentários abaixo se nós devemos fazer isso ou não. Eu vou representar esse perito no CRM. Vou representar. Você sabe por quê? Veja bem, olha o prejuízo que esse safado está causando para centenas, talvez milhares de trabalhadores do Brasil. Porque, veja bem, se num caso desse aqui, que como bem pontuado pelo Dr. Michael aqui, o trabalhador não tem o dedo pinça, isso aqui, ele não precisava nem ser braçal. Para qualquer atividade que esse cidadão aqui fosse desenvolver, ele teria perdido capacidade de trabalho, perdeu competitividade. Ele não consegue pegar com aquela mão ali, como você bem disse, doutor, um garfo. Não consegue pegar um apoio aqui, ó. Se ele for pegar, ó, olha, veja bem, olha eu pegando esse celular aqui, ó, esses 2, ele pegaria aqui, ó, porque ele não tem os 2 dedos. E o absurdo do perito dizer que não tem nada.
que não tem repercussão, doutor Michael? Não, e vou além, não só representar perante o Conselho de Medicina, quanto também para o próprio Judiciário. Porque, veja bem, o jurisdicionado procura o Poder Judiciário para fazer valer os seus direitos, ou seja, o Judiciário vem como uma porta de materialização da justiça. E ele, com um laudo desse, induz o juiz a não fazer a justiça. Doutor Michael, a união faz a força. Eu sozinho, o doutor sozinho, não vamos tomar essa medida. Mas se nós tivermos 1000 comentários nesse vídeo pedindo exclusão, só não precisa comentar nada, só escreve assim, exclusão. Se nós tivermos 1000 comentários desse, nós vamos peticionar, nós vamos ao Poder Judiciário para excluir esse perito da base de peritos do Poder Judiciário. Nada mais justo. Isso é uma vergonha! Vergonha, é revoltante. Revoltante. Por isso que hoje o tema desse podcast é revolta. E aí assim, parece que eu tô gritando, mas eu tô puto. Tô puto, porque uma situação dessa aqui é para deixar a gente em um nível de estresse muito grande. Nós que trabalhamos todos os dias representando milhares de trabalhadores no Brasil, na verdade já passa de dezenas de milhares, porque hoje nós representamos no Brasil quase 14 mil trabalhadores. E você vê uma situação dessa aqui, gera uma revolta absurda. E aí você imagine agora aquele trabalhador, talvez você que está assistindo aí, que não tem o acompanhamento de um advogado. Porque na cidade onde você mora, às vezes não tem um especialista, e você está à mercê, às vezes, de ir no INSS e encontrar esse médico perito aí, que avaliou esse nosso cliente e disse que ele, mesmo não tendo os 2 dedos da mão, os 2 principais dedos depois do polegar, que ele pode ter uma vida normal. Porque, veja bem, em nenhum momento aqui, doutor Michael, foi dito que ele deve ser aposentado. Né? Nós não buscamos um benefício de aposentadoria para ele. Embora, a depender da profissão dele, tá? E a depender da repercussão disso, da escolaridade dele e de outros fatores sociais, talvez fosse até um caso de aposentadoria. Mas ainda assim, nós não estamos falando de aposentadoria aqui. Aqui nós estamos falando de um benefício de natureza indenizatória que é devido para você, trabalhador, que sofre um acidente, qualquer tipo de acidente, e fica com uma sequela por causa desse acidente. E essa sequela afeta o teu trabalho. O que é o afeta? Você tinha condição de levantar 10 copos desse por minuto. Depois do acidente, você levanta 9,5. Está afetado. Está afetado. Está afetado. E aí o senhor trouxe um ponto também que é muito interessante quando falou em especialista. Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela tem o sobrinho dela que acabou de se formar. Puta! Ele acabou de pegar... Nada contra os colegas que estão começando a Nada profissão. contra. Você vai ser grande. Exatamente. Mas daí ele vira a esperança daquela pessoa e ele não é especialista. O perito emite um laudo desse, ele abaixa a cabeça como se tivesse tudo certo. Porque o perito sabe que o que se busca é redução da capacidade para o trabalho, para a função que ele desempenhava. Só que, às vezes, malandramente, o perito não trata da redução, vai tratar de incapacidade. De fato, esse trabalhador não está incapaz para o trabalho, mas é nítido que ao perder parte de 2 dedos da forma como ele perdeu, ele tem uma redução crassa, está gritando, olha, perdi competitividade no mercado de trabalho, perdi força, né? Perdi parte do membro. Vamos fazer uma análise muito simples, Dr. Michael. Não precisa ser gênio, gente. Não precisa Exato. ser gênio, não, né? Vamos pensar de maneira lógica, tá? Você acha que quando você for para o mercado, esse trabalhador for para o mercado de trabalho, buscar uma oportunidade, sendo braçal, talvez um pedreiro, tá? Talvez um marceneiro, você acha que o empregador, ao olhar para a mão dele e ver que a mão dele falta parte de 2 dedos, 2 principais dedos, ele vai ter oportunidade de emprego, doutor? Não, não vai, e ainda assim vai sofrer o estigma social, recebendo apelidos que às vezes podem denegrir a imagem dele, né, de diversas formas, sofrendo bullying, ou seja, ele vai sofrer fora os aspectos
dele nas mãos, nos membros, da falta do membro, no psicológico, porque vai estar faltando um pedaço decorrente de um acidente que ele sofreu, e aquilo que a justiça deveria assegurar e garantir para ele torna um resultado jocoso como esse, um resultado temerário. Absurdo do absurdo do absurdo, revoltante. Você, nobre colega advogado, em início de profissão, que vai ser muito grande, que tem aí toda a habilidade técnica, capacidade técnica, que tem uma jornada brilhante pela frente, que entende da jurisprudência, que sabe onde pesquisar, eventualmente, pegando um caso desta envergadura, não se curve, enfrente e faça valer o direito do teu cliente, porque isso aqui é um absurdo. Né? Absurdo. Exatamente. Agora, você trabalhador, que soa a camisa todo dia, que arregaça as mangas, que faz esse país aqui dar certo, que derrama teu suor, com lágrimas, às vezes sentindo dor, às vezes pedalando 10, 15, 20 quilômetros para chegar no teu local de trabalho, às vezes comendo marmita azeda porque tua marmita azedou no meio do caminho. Eu sei que isso acontece. É para você que eu estou falando. Esse tipo de absurdo você não pode aceitar. Então, se você eventualmente enfrentar isso aqui no INSS, procura um advogado, rapaz, porque um especialista vai ajudar você, porque isso aqui não pode acontecer. Esse tipo de profissional aqui, com todo respeito, vagabundo. Um perito desse aqui é vagabundo, doutor, porque ele fazer isso aqui com um trabalhador, uma pessoa que está lutando pelo pão de cada dia, que não tem às vezes condição de se defender sozinha, porque se isso aqui fosse no INSS trabalhador sozinho, muitas vezes o trabalhador acaba se acovardando, não por ser covarde, mas se acovardando porque está diante de um médico. Exatamente. Se o médico está falando para o trabalhador que ele não tem nada, às vezes o trabalhador simplesmente acata aquilo como se verdade fosse. É mentira! Um trabalhador nessas condições aqui tem direito ao benefício de auxílio acidente, não pode abaixar a cabeça, não pode se curvar diante de um médico sem vergonha, igual esse que fez isso aqui. Eu respeito a medicina, sou muito grato aos médicos sérios e, frises, tá? A grande maioria dos médicos são sérios. Fiquei internado com Covid em 2021, quase morri. Um anjo do céu, que foi um médico cardiologista que cuidou de mim, me tirou praticamente lá do precipício da morte, me trouxe de volta. Esse era um médico. Esse aqui não é não. Sim. Esse que avaliou isso aqui não é médico não. Esse cara aqui, eu não sei que juramento ele fez. Ele não é médico. É um perito sem vergonha, perito que não merece o nosso respeito, que não merece ser chamado de doutor, que não merece vestir o jaleco, que não merece o respeito que a sociedade tem para com a medicina, porque é uma profissão nobre, uma profissão digna e uma profissão de gente de verdade, doutor Michael, porque o trabalhador é gente de verdade. Você que é trabalhador, que está me assistindo agora aqui, a mim e ao doutor Michael, você sabe, você pode ser um cara simples, mas você sabe quem é de verdade e quem é de mentira. E um cara desse aqui, rapaz, eu vou te falar um negócio. Esse cara que não dá nem para pensar que ele é não, doutor Michael. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. E é como o senhor bem trouxe. Às vezes a pessoa na simplicidade fica acuado, né? Fica com medo, não vou questionar o médico ali, pega às vezes um médico mal educado para atender ele, querendo impor a sua posição, trata ele de forma ríspida, não, você não tem nada não. Quer inverter a ordem, quer tratar o trabalhador como se o trabalhador fosse vagabundo e queresse um benefício do governo de forma gratuita, quando a lei assegura, nesses casos, o direito à reparação pelo auxílio-acidente, o direito à indenização pelo auxílio-acidente. Esse ponto que o doutor colocou agora é um ponto que você, trabalhador, tem que ficar muito atento. Doutor Michael aqui, embora seja advogado, ele foi cirúrgico, tá? Mergulhou com o bisturi lá no fundo, porque é o seguinte, às vezes até para você, homem honesto, trabalhador, que faz a coisa acontecer para colocar o pão na mesa da tua casa todo dia, às vezes você deixa de exigir os teus direitos
porque você acha que você está pedindo ajuda do governo e você não é homem de pedir ajuda de ninguém. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você não está pedindo ajuda de ninguém, não. Pega o teu olerite, pega lá, corre lá, dá uma pausa no vídeo aqui, busca teu olerite lá, olha no teu olerite que você vai ver escrito bem grande assim, ó, INSS, desconto. Desconta todos os meses do teu pagamento o INSS. E o INSS, para falar o português bem claro para você, é uma seguradora. O nome do INSS é Instituto do Seguro Social. Seguro Social. Veja bem, é um seguro. Você está pagando um seguro para que no dia que acontece um acidente desse, com essa gravidade, que deixa a mão no trabalhador daquele jeito, quase que com uma invalidez permanente, que ele não pode, como diz o Dr. Mike, nem pegar um garfo direito para levar o alimento na boca, certo? Quando isso aqui acontece, você está coberto pelo teu seguro. É para isso que você paga o seguro todos os meses. E você quer saber da maior? É obrigatório. Não tem como ele falar, não quero que desconte de mim. É obrigatório. Não. Para os advogados é compulsório. Para o trabalhador é obrigatório. Você tem que pagar todo mês, querendo ou não querendo. Desconta direto da tua folha de pagamento. E aí quando você tem um sinistro, um acidente, obviamente você vai atrás e você busca o que é teu por direito. Você não está pedindo favor para ninguém, não. Não é esmola do governo, não. Você pagou por isso. Porque se você pegar lá e somar na ponta da caneta tudo que você pagou durante anos de trabalho, é dinheiro demais. Muito dinheiro. Dinheiro demais. Você poderia ter feito com esse dinheiro tanta coisa e você pagou o INSS. E agora, quando você precisa buscar aquilo que é teu, pega um perito safado como esse que atendeu esse cliente e diz que ele não tem nada. Olha que absurdo isso. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos entender que quando é necessário brigar, Dr. Mike, a gente briga. E nós não temos vergonha nem medo de brigar, não. E já vou te falar mais uma também. Se você gosta de conteúdo como esse, de verdade, de gente para gente, de quem entende o que você está vivendo aí, de quem não se conforma com esse tipo de abuso, isso aqui é um abuso. Segue esse canal aí. Clica no sininho para você receber as notificações. Aqui nós trazemos informação de verdade e de valor. Anota isso aí para você. Auxílio acidente é esse benefício que ele é devido para todo trabalhador que estava com carteira assinada ou tinha saído do emprego há menos de 12 meses depois do último vínculo de trabalho. Tem alguns casos que estende um pouquinho mais, mas vamos falar aqui nos 12 meses, tá? Do último emprego com carteira assinada, registro na carteira, estava fichado direitinho e saiu, e nos últimos passaram-se 12 meses, antes de 12 meses, sofreu um acidente. Não precisa nem ser tão grave quanto esse. Um acidente que de alguma maneira atrapalhe a vida de trabalho desse trabalhador para aquela função que ele fazia lá atrás. E vou falar mais uma, Dr. Mike. O pescador artesanal, aquele pescador lá que vive da pesca, que tem carteirinha de pescador, ele também tem direito. O trabalhador rural, aquele da roça, lá do assentamento, sabe? Do assentamento? Sim, bicho. Né? Que ele vive do que ele planta lá, né? Regime de economia familiar de subsistência. O que significa? Você quer falar bonito, gente? Regime de economia de familiar de subsistência. Quer dizer o seguinte, que planta para comer. Exato. Aquele cara que vive do que ele planta para comer, esse cara também tem direito. As artesãs no meio rural. Artesãs, os quilombolas, nos quilombos, rapaz, os quilombolas, entendeu? Todo esse pessoal, embora aqui o trabalhador rural não pague INSS, não tem carteira assinada, não é fichado, mas ele tem direito, porque ele mora na roça, vive do que ele produz na roça, e isso gera para ele o direito a esse benefício maravilhoso de auxílio acidente. E esse benefício é assim, ó. Ele é pago até o dia que esse trabalhador se aposentar de verdade. O trabalhador pode continuar trabalhando normalmente,
recebe o salário do INSS e recebe o salário, se ele for trabalhar de carteira assinada, da firma que ele trabalha. É isso mesmo, doutor Maico? Não falei nenhuma besteira? Não, é exatamente isso. Só tem um ponto aqui que eu acho interessante o senhor trazer para quem nos assiste, da confusão na hora da leitura. Tá. Porque às vezes a pessoa pega lá o documento dela do INSS e vê lá escrito benefício por incapacidade acidentária. E ela confunde isso com auxílio acidente. Quando alguém vai falar para ela do auxílio acidente, ela fala, não, eu já recebi isso aí, porque às vezes ela precisou ficar um período de tempo grande afastado, ficou afastado 6 meses, 1 ano, e ela acha que ela já recebeu o auxílio acidente. Ou, o que pode acontecer muitas das vezes, ela fala, não, isso aí prescreveu. Faz muito tempo já que eu sofri, você não tem mais direito a isso não, porque isso aí faz 10, faz 15, faz 20 anos que eu sofri esse acidente e já caducou. Olha na linguagem. Olha que loucura. Não, o doutor Mike hoje está demais. Ele está indo lá no fundo. Ele está fazendo o que esse perito vagabundo devia ter feito, analisado com carinho, com cautela aqui, e não fez. Mas o doutor Mike está indo profundo. Está indo lá no fundo buscar as dúvidas mais recorrentes que as pessoas têm. Primeiro, caduca não. Não caduca. Não importa se o acidente foi 10 anos atrás, se foi 15 anos atrás, se foi 20, se foi 25, não caduca. Pode pedir agora e receber. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você tinha falado lá, que é o primeiro que eu inverti, respondi o segundo primeiro, agora respondeu o segundo, vou responder o primeiro e o segundo agora, tá? Você entendeu, né? Então, esse ponto do benefício de natureza acidentária é simples, meu amigo. Você ficou encostado, tá? Ficou encostado. E você ficou recebendo benefício lá de natureza acidentária. Mas é de natureza acidentária porque você recebeu, porque você sofreu um acidente. Mas vamos pensar o seguinte, se você recebeu por 1 ano, 2, 3 ou 4 e acabou, cessou, foi cortado, você recebia, na verdade, um auxílio doença. Não era um auxílio acidente. Que tem tempo estabelecido. Como bem pontuou aqui o Dr. Michael, você recebeu um benefício por incapacidade por um período temporário. E aí ele cortou porque o perito entendeu que você já estava bom para trabalhar, para voltar ao trabalho. Agora, o que nós estamos falando para você é um benefício de auxílio acidente. Esse não corta, né? O cara começou a receber, já tive cliente, Dr. Mike, com 19 anos, começou a receber auxílio acidente. Você sabe até quando ele vai receber? Fala para nós, pessoas, até quando ele vai receber. Até a data da aposentadoria dele, se homem for no Brasil atualmente, até os 65 anos de idade. Olha isso, gente. Ele começa a receber os 19, vai receber até os 65, pode continuar trabalhando normalmente. Isso é o benefício de auxílio acidente. É por isso que ninguém fala, que o INSS não fala. É por isso que o INSS esconde, porque o benefício é bom para o trabalhador. E aqui nesse país, gente, isso aí é complicado demais e a gente também é revoltante isso aí, tá, doutor Michael? Nós sabemos, eu vim de família miserável, doutor Michael também já passou por diversas humilhações aí durante a vida toda dele, né? Centenas. Então assim, a gente vem de baixo, tá? Quando eu falo aqui que isso aqui gera um sofrimento tremendo para esse trabalhador, para ele pegar o cabo da enxada, porque eu já peguei, pô. Eu sei como é que é pegar o cabo da enxada, certo? Tem calo até hoje aqui, ó. Dá um zoom aí nessa câmera aqui. Tem calo até hoje aqui na mão aqui, ó, do tempo que eu pegava no cabo da enxada. Porque calo é assim, ó. Ele não some, tá? Passa 1 década, 2 sem pegar na enxada, mas o calo tá aqui, doutor Mike, não some. E aí, nesse país aqui, tem uma cultura desgraçada, doutor Michael, que nós temos que acabar com isso, tá? Mas eu tenho fé em Deus que nós vamos trabalhar forte, duro e pelo menos uma parte dessas injustiças nós vamos corrigir, tá? Que é esconder do trabalhador aquilo que é direito dele. Isso é terrível. Não é? Pelo amor de Deus. Você vê assim, pros mais ricos tudo, pros mais pobres nada. O que é direito do cara, não estou falando que é a favor do governo, não estou falando de Bolsa Família, não. Estou falando aqui de nada de Bolsa não sei o quê, não estou falando de direito teu porque você trabalhou, você pagou, conforme eu falei agora há pouco no vídeo, você pagou por isso, veio descontado no teu olerite, todo mês teu contra-cheque lá, você pagou. E aí agora escondem de você
que você tem direito a um benefício maravilhoso desse, que não é a favor não, que você pagou por ele. E quando não, vem a fake news ainda, né? Ah, não, mas você não trabalha mais nisso aí, então você não tem mais direito a isso. Como se o benefício de auxílio acidente fosse vinculado à profissão dele atual. É isso. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ah, o que você faz hoje? Ah, hoje eu sou gerente comercial de uma grande empresa. E quando eu sofri o acidente, eu era servente pedreiro. A profissão que vai ser avaliada é a de servente pedreiro. Se para a profissão de servente pedreiro tiver uma repercussão negativa, tiver ali algum tipo de atrapalho, você vai ter direito ao benefício. Exato. É simples assim, né? E assim, outra coisa, outra fake news. Fake news. Cuidado! Tem gente que às vezes até quer ter o bem, mas desinformado e quer te passar informação daquilo que não sabe. E aí é complicado. Ah, se você mexer com isso aí, você vai prejudicar a empresa lá do João. Rapaz, prejudica? Jamais. É contra o INSS, meu amigo, não é, doutor Michael? Contra o INSS tem mais. Quando esse segurado, quando esse trabalhador resolve acionar o INSS, ele tem um duplo benefício. Porque ele vai fazer jus ao auxílio acidente e, pensando no nível de futuro, vai melhorar a sua aposentadoria. Isso é maravilhoso. Vou exemplificar aqui. O trabalhador recebe 2.000 por mês de salário, tá? Ele começa a média dele foi de 2.000 por mês. Ele sempre trabalhou sendo emprego, outro 2.000 por mês. E aí, vou exemplificar numa pessoa começa a receber com 30 anos o auxílio acidente. E o valor, se ele recebe em média 2.000 por mês, o auxílio acidente paga metade, gente, desse valor. Vai ser 1.000 por mês, né? Então ele vai receber se ele começou a receber aos 30, ele vai receber por 35 anos 3.000. 2.000 do salário dele, mais 1.000 do auxílio acidente. Esse cara vai se aposentar com quantos mil, doutor Michael? Vamos lá, quantos mil ele vai se aposentar? Ele vai se aposentar com o valor dele, mais o auxílio acidente agregado. Ou seja, lá nos 65 anos vai cortar, mas vai somar na base de cálculo da aposentadoria. A depender do tempo que ele recebeu o benefício, é trocar 6 por meia dúzia. Vai mudar nada. Ele vai receber 3.000 de aposentadoria, gente, nesse exemplo. Olha que loucura! Isso é o auxílio acidente. É isso que estão escondendo de você. É isso que peritos como esse aqui querem tirar de você. Mas aí você, trabalhador, não pode se curvar. Vai atrás do que é teu. Por isso que às vezes tentam vender a ideia como se fosse um favor, porque lá na frente vai ter uma majoração maior para a Previdência pagar. Então, todo mundo fecha os olhos, finge que não sabe, que não conhece e vai lesando o direito do trabalhador. A palavra é essa, está sendo lesado. É isso aí. Aí a gente assiste. Você tem TV em casa, meu amigo, você tem internet hoje. Aí você assiste aí todos os dias casos de grande repercussão, que mexe com gente grande, que rapidinho desaparece. Enquanto o caso dos trabalhadores aqui escondem as 7 chaves para que nenhum trabalhador tenha direito do que lhe é devido. Olha que absurdo. Felizmente, é uma realidade do Brasil, mas realidade que tem muita gente de olho, né? Assim como nós estamos. Exatamente. De olho e para trazer informação de valor. Né? Não aquela informação das vozes da cabeça, ouvi dizer, falaram, não. É aquilo que o trabalhador precisa para ir atrás do bem da vida dele, por assim dizer. E é isso que o Dr. Michael está falando, é extremamente importante. Você está num podcast aqui, está assistindo aqui um conteúdo de quem entende do que está falando, tá? Dr. Michael, atualmente, nós temos aqui mais de ativo, tramitando 9.000 processos? Seguramente falando. 9.000 processos desse benefício, ou seja, disso aqui nós entendemos. De auxílio acidente nós entendemos. Eu sei que tem muita gente que você conhece que entende também. Eu sei que tem muito advogado nesse país excelente, bons advogados, excelentes profissionais. E se você conhece se você confia nesse advogado, é com ele que você tem que consultar.
Porque assim, você deve sempre consultar um advogado especialista, porque é ele que vai resolver teu problema, como bem também pontuou o Dr. Michael. Nós não estamos falando aqui que o advogado em início de profissão vai fazer coisa errada ou não vai fazer um trabalho perfeito. Não é isso. Nós estamos falando que, à medida que nós vamos evoluindo na nossa profissão, a gente vai ganhando casca, a gente vai ganhando corpo, a gente vai ficando mais corajoso. E esse tipo de absurdo a gente não aceita. E até mesmo porque quando nós falamos em especialista, não é uma palavra bonita. O advogado, quando se forma, é como médico. O médico se formou, ele é um clínico geral. Ele sabe de tudo de maneira geral. A partir do momento que ele faz uma especialização, ele mirou todo o conhecimento dele para aquela área. Eu sou cardiologista, sou pediatra, sou urologista, porque a gama de conhecimento deles está para aquela área. Eu estou falando para você que o Dr. Michael está profundo. Ele está aqui, rapaz, mergulhando fundo nos exemplos práticos do que funciona. Eu não vou mexer um problema de coração com um ortopedista que cuida de joelho. Vai dar errado. Né? A chance de dar errado é muito grande. Então é disso que se trata. Então sempre, sempre, sempre procure um especialista para ajudar você. É disso que trata. Nosso canal aqui visa trazer informação de valor, de verdade, coisa que de fato funciona. E compartilhar às vezes também conteúdos como esse aqui, onde a gente te mostra a direção, mas também te fala de absurdos como esse aqui. Isso é absurdo. Isso é revoltante. Isso é vergonhoso. Esse tipo de laudo médico é vergonhoso. E, de novo, tá? Pelo menos 1000... Tá falando de internet, gente. 1000 aqui na internet é troco. Pelo menos 1000 comentários nesse vídeo aqui, tá? Para exclusão, palavra exclusão, exclusão, exclusão. E nós vamos atrás de tirar esse perito da base do poder judiciário. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Talvez ele monte um açougue, uma padaria. Para ser médico ele não serve. Para ser médico perito ele não serve não. De forma nenhuma. Não sabe nem o que está fazendo com o trabalhador brasileiro. Ou melhor, talvez saiba, né? Porque é prejudicar o trabalhador. Só pode, porque não dá para entender um negócio desse que não. Aí já seria pior, que estaria agindo com dolo, com má fé. Aí já tem crime. Não vamos nem pensar nesse aspecto aí, porque... Pessoal, muito obrigado. Esse foi o conteúdo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica em seguir. Aciona o sininho também para você acompanhar esse tipo de conteúdo. E se você também se revolta com esse tipo de situação aqui, compartilhe esse vídeo aqui com pelo menos 3 amigos seus que você acha que isso aqui pode abrir os olhos dele. Veja bem, quando o Dr. Michael fala em informação de valor, gente, é abrir os olhos. E quando um ser humano abre os olhos, ninguém mais segura ele. De jeito nenhum. Quando ele abre os olhos, tudo muda de figura. Então, é sobre isso. É isso aí. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus e bora pra cima. Valeu!